Está na Constituição. O Ministério Público é o guardião do regime democrático. Por isso, exerce funções eleitorais por meio do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais em todas as fases do processo eleitoral. O Ministério Público Eleitoral trabalha para assegurar que as eleições transcorram de forma íntegra e idônea e, com isso, garantir a preservação da democracia, além de livrar a política brasileira da corrupção. O Ministério Público pode intervir em todas as fases do processo eleitoral, desde a inscrição dos eleitores até a diplomação dos candidatos eleitos. Os procuradores atuam como parte propondo ações ou como fiscais do cumprimento da lei, produzindo pareceres. O Ministério Público Eleitoral não tem estrutura própria. É composto por membros dos Ministérios Públicos Federal e Estadual. O Procurador-Geral da República é também o chefe do MPE. Nas eleições de 2012, o Ministério Público contou com uma nova ferramenta no combate à corrupção. A lei da ficha limpa foi aprovada no Congresso e sancionada em 2010 e no ano passado passou a ser aplicada. Pela norma, políticos condenados por órgão colegiado ficam proibidos de participar das disputas. Com isso, várias candidaturas foram impugnadas. O fato de impedir que figuras carimbadas como as corruptas assumissem cargos públicos em prefeituras, em secretarias estaduais e outros órgãos, já é um marco, pelo fato de que não acreditávamos nisso até pouco tempo e hoje isso está acontecendo. Então, se nós formos sintetizar a lei da ficha limpa, ela é uma aposta para o futuro, de um futuro melhor para o cenário político. E nas ruas, a população apoia a iniciativa contra a impunidade e a corrupção na política brasileira. Acho que foi uma evolução, sim, a aplicação da ficha limpa, e eu acho que outras leis como essa surgirão para impedir que candidatos inaptos consigam se eleger. A sociedade fica mais ligada no que internamente se faz, dentro de todas as propostas dos políticos e assim como os desmandos e desvios. Você vai acompanhar agora uma entrevista com a vice-procuradora-geral eleitoral. A subprocuradora-geral da República, Sandra Quirô, faz um balanço da atuação do MPE em 2012. As eleições municipais, elas têm suas peculiaridades. A primeira é que ela são eleições que começam com os promotores eleitorais, né? Então, quem trabalha na ponta é o promotor eleitoral, que é integrante do Ministério Público Estadual e não federal. Esse promotor eleitoral, ele trabalha vinculado ao procurador regional eleitoral, que vai ser quem vai atuar no duplo grau de jurisdição, né? Ou seja, em grau de recurso ordinário, enfim. E os processos só vêm para o Tribunal Superior Eleitoral em recurso especial ou em caso de ações cautelares, de ações mandado de segurança, enfim, mas normalmente, quer dizer, o processo ele sofre um certo afunilamento até chegar aqui. Teve toda a sorte de discussões, né? Desde a própria aplicação em si da lei, candidatos que discutiam que ela não seria aplicável ou que não seria aplicável em determinados casos, porque a pena já teria sido extinta, até a própria situação de ser um caso novo, né? Um caso que não existia antes e que, portanto, porque não existia antes, era uma causa de inelegibilidade que não havia. E isso tudo teve que ser decidido pelo TSE, porque afinal é a última instância decisória, né, salvo nos casos em que há matéria constitucional que a gente consegue chegar até o Supremo em recurso extraordinário. Então, uma coisa que me parece também que foi importante e que também foi difícil em alguns momentos, foi o TSE tomar decisões sobre matérias sobre as quais ele nunca tinha se debruçado, né? E isso aconteceu em vários casos, em várias situações, quer dizer, matérias que ele não tinha examinado e que ele teve que passar a examinar este ano por força das alterações pela lei da ficha limpa. Muitos candidatos eleitos estão com um registro subjúdice, né? Isso pode acarretar
se houver uma decisão do TSE desfavorável, que eles percam os mandatos. No caso dos prefeitos, se o primeiro colocado teve mais de 51% dos votos, mais de 50% dos votos, aliás, vai ter que haver uma nova eleição, não é? No caso dos vereadores, vai haver uma, como é que se diz, uma oscilação em relação aos próprios partidos e à composição das câmaras municipais, porque, na verdade, se no momento que você caça o mandato de um vereador que concorreu sob júdice, os votos não contam mais para o partido, os votos simplesmente não contam para ninguém. Isso vai dar uma alteração na composição das câmaras. Então, há uma situação, eu diria, ainda agora, de bastante insegurança e que deve permanecer ainda por um bom período, principalmente se levar em conta que, nesse grande universo, 5 mil e tantos municípios, não é? Houve muitos casos de candidatos que eram elegíveis no dia do pedido de registro, mas que tiveram decisões posteriores que os tornaram inelegíveis, seja porque cassaram liminares concedidas para eles concorrerem, seja porque foram condenados depois, e esses candidatos certamente vão ser objeto de ações de impugnação ou de recursos contra a expedição de diploma, né? E o que também vai influir na composição tanto das câmaras como nas próprias decisões, nas próprias eleições para as prefeituras municipais. Claro que em 2003 nós também já vamos começar a ter aqueles tradicionais problemas, né, das eleições gerais de 2014, ligados à propaganda extemporânea e tal, que é um problema mais recorrente nas eleições gerais do que nas municipais. As municipais, elas têm muito problema com registro, elas têm muito problema com propaganda durante o período eleitoral, principalmente nas pequenas cidades, não é, que é a grande maioria das cidades brasileiras. Bom, lógico, tem problemas com doações em todas as eleições nós temos, e tem muito problema também com captação ilícita de sufrágio, né, compra de votos, situações desse tipo. As eleições gerais, eu acho que exatamente pelos cargos que são disputados, não é, governador, presidente da República, senador, normalmente as questões de propaganda extemporânea aparecem antes do que aparecem nas municipais. E a gente começa a trabalhar nelas normalmente também com um pouco de antecedência maior do que das municipais. Então, eu acho que elas meio que vão se juntar, né? E até pelo histórico das anteriores. Nós ainda temos processos hoje das eleições de 2008. E alguns que não perderam objeto. Por exemplo, um processo das eleições de 2008 que implique inelegibilidade, ele não perdeu objeto. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.